Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 automações de IA que todo empreendedor deveria utilizar ou pelo menos conhecer. Então, se esse é um assunto que te interessa, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, fechou? Então, sem mais delongas, vamos para a tela. Então, aqui vocês já estão conseguindo ver a tela do meu PC. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são essas 5 automações antes da gente testar e ver o funcionamento de cada uma delas. Basicamente, aqui eu tenho um criador de postagem, ele é um copiloto, ele vai criar uma copy para você e uma imagem para você postar no seu Twitter, Instagram, Facebook, sei lá, onde você queira postar o seu conteúdo. O segundo que a gente tem aqui é um agente de atendimento FAQ, tá? Então, basicamente, ele vai ser responsável pelo suporte da sua empresa, do seu negócio, seja lá o que você tenha. Ele vai ser conectado numa base de conhecimentos e vai responder as perguntas relacionadas à sua empresa. A terceira que a gente tem é esse agente que ele vai ajustar o tom dele para responder o cliente de acordo com uma configuração pré-definida. Eu vou mostrar para vocês certinho quando a gente fosse tratar desse fluxo. O quarto que eu tenho aqui é o de follow-up. É um fluxo assim essencial, né? Todo negócio tem que ter. Talvez você não precise de uma criação de conteúdo ou de um ajustador de tom, mas um agente de follow-up, uma automação de IA de follow-up é essencial. Todo negócio tem que ter, né? E por último, a nossa quinta automação de IA, mas não menos importante, é uma de resumo de vendas. Basicamente, eu tenho uma planilha que registra o fluxo de caixa. Então, a gente joga todas as informações pro agente aqui, né? Ele vai analisar e devolver essa resposta pra gente. Fechou? Então, basicamente, essas são as 5 automações que eu separei para esse vídeo de hoje. Eu vou passar por cada uma delas com mais detalhes, explicando como ela foi feita e fazendo um pequeno teste em cada uma para vocês verem o funcionamento delas. Então, vamos começar pela primeira que eu falei aqui, que foi o agente criador de postagem ou de conteúdo. Basicamente, aqui a gente vai ter um chat e você não precisa ficar limitado a isso, tá? Eu estou utilizando o chat do próprio N8N, mas você pode utilizar um Telegram, um WhatsApp ou um formulário ou qualquer coisa que você queira utilizar. A gente precisa ter entrada de dados nesse fluxo, tá? Então, eu deixei aqui como o próprio chat. A gente vai pedir um negócio e o input que a gente der aqui vai ser jogado para o nosso agente no user prompt. Então, uma vez que a gente colocou aqui o conteúdo que a gente quer, ele vai ser passado para o AI Agent, que por sua vez está configurado assim. O user prompt, claro, ele vai receber essa mensagem que eu mandei no chat. Já o system prompt, eu vou abrir aqui para facilitar a visualização. Eu tô falando que ele é um agente de IA, que ele é capaz de transformar ideias de usuários em descrições textuais ricas e detalhadas de cenas visuais. Por quê? Deixa eu só explicar melhor o que está acontecendo. Esse agente, basicamente, eu dei 2 tarefas para ele fazer, tá? Ele vai ser responsável por criar a copy e também criar um prompt para a gente gerar a imagem com base nessa copy, nesse conteúdo que está sendo criado. Uma opção aqui seria colocar um segundo agente de IA, que ele seria responsável apenas por gerar o prompt e um apenas por gerar a copy. Mas eu coloquei os dois juntos. Você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que você achar que performa melhor. Então é só fazer uma leve adaptação aí se você quiser colocar outro agente de IA. Porém, a maneira que eu configurei ele, né? Claro, eu coloquei um output estruturado para separar essas respostas. Então aqui basicamente a gente tem o prompt da imagem e aqui a copy em si, né? O modelo que eu estou utilizando é o Gemini 2.0 Flash. Eu estou gostando bastante de usar os modelos Gemini ultimamente. Mas beleza, vamos voltar aqui para o prompt, né? Instruções parte 1, criação e descrição da cena, parte 2, criação da copy que vai ser publicada, tá? Do conteúdo. Basicamente é só eu divido nessas 2 partes o prompt, tá? Eu passo instruções detalhadas para cada uma das coisas que esse agente tem que fazer. Já aqui nesse módulo de criação de imagem, basicamente eu tô puxando o image prompt, né? Que a gente consegue resgatar do output do AI Agent. Então ele vai devolver esse arquivo aqui pra gente, né? Que vai ser a imagem que ele gerou, né? O que a gente vai fazer com essa imagem é armazenar no Google Drive e basicamente é isso. A gente pode rodar um teste aqui para vocês verem. Gostaria de criar um conteúdo sobre baleias. Beleza, então. Vamos ver como ele vai performar. Já passou pelo agente, agora ele tá gerando a imagem já. Aqui no final a resposta tá vindo meio feia, tá? Porque o objetivo desse fluxo não é receber uma resposta bonita aqui. A gente poderia talvez jogar para um outro agente, formular uma resposta melhor para devolver aqui no chat ou no seu Telegram, seja lá como você queira, mas a ideia aqui realmente é criar o conteúdo, né? E não devolver uma resposta bonita no chat. Então, o que você poderia fazer
armazenar tudo que for gerado aqui. Você pode armazenar numa tabela do Sheets, numa tabela do Notion, seja lá que ferramenta você utiliza para armazenar dados, e também salvar no Drive a imagem, tá? Que é o que eu tô fazendo aqui. Vamos só esperar ele terminar de gerar essa imagem e a gente já pode conferir o resultado dela lá no Drive e também verificar a copy aqui no chat. Na verdade, a gente não precisa nem entrar no Drive, né, para verificar essa foto. O que a gente pode fazer é dar um view aqui, tá? Que a imagem vai aparecer. Uma imagem bem bonita, por sinal. Eu tô batendo aqui no modelo GPT-Image 1, que é o modelo mais recente, né, da OpenAI em geração de imagem. E, porra, os resultados são muito bons. Então, beleza. Aquela foi a imagem, né? A copy que a gente tem aqui é uma copyzinha bem simples, bem pequenininha. Você pode passar as instruções de como você quer que as suas copies sejam feitas detalhadamente, né? Então, aqui o resultado foi esse. Testemunha grandiosidade. Nananana, bem simples. Então, beleza. Basicamente, esse foi o primeiro fluxo. Eu recomendaria você montar muito bem a sua copy, tá? Para você atingir o resultado que realmente você quer, atingir aquele objetivo. Com relação à imagem, eu tô achando os resultados desse fluxo muito bom, principalmente se você já tem um padrão de copy que você utiliza no seu empreendimento, você pode passar esse padrão através do prompt, né, para o nosso agente responder corretamente. Então, é isso. Cada um vai ter que ajustar para o que vai atender melhor o seu próprio negócio. Fechou? Então, saindo agora dessa parte de criação de conteúdo, vamos agora para nossa automação de FAQ, atendimento, né, suporte. Então, aqui eu já estou dentro do fluxo, tá? Eu vou excluir esses dados, eu acho que eu tinha feito um teste aqui. Basicamente, eu estou utilizando o Pinecone aqui como Vector Store, para a gente conseguir recuperar esses vetores que vão servir de conhecimento para o nosso agente responder as perguntas do suporte. Eu vou mostrar aqui para vocês o documento que eu coloquei dentro do Pinecone. Basicamente, foi esse documento aqui. Ele está formatado em Markdown, bonitinho. Basicamente, aqui eu tenho essa Green Nest Plants. É uma empresa de jardinagem. Enfim, é um e-commerce brasileiro especializado em plantas de interior e kits de cuidados, oferecendo também um clube de assinaturas mensal para amantes da jardinagem urbana. Então aqui tem várias informações, aqui a gente tem o catálogo de produtos, a gente tem essa jiboia deluxe, zamio, tá, eu não vou arriscar pronunciar essas coisas, tá? Mas beleza, aqui tem os produtos, os preços, política de envio, regiões atendidas, prazos estimados, custos, processamento de pedidos, política de troca e devolução e mais uma porrada de informações aqui, né? O importante é a gente testar, né? Então, vamos pro fluxo testar. Eu só vou explicar para vocês o mínimo, né, de como o que tá acontecendo aqui nesse fluxo. Basicamente, que a gente vai ter um input do usuário e isso aqui pode ser via e-mail, pode ser no Telegram, pode ser um atendimento no WhatsApp, pode ser um canal de comunicação que você bem entender, tá? Que você utiliza na sua empresa. Então tá, ele vai receber essa entrada de dados e a gente vai passar para o nosso agente. Eu já vou mostrar o prompt. Aqui eu estou usando como modelo o Gemini 2.0 novamente, Flash. Memória, eu estou utilizando a própria memória aqui do Anychain, essa Simple Memory. E também a gente tem uma tool no Slack. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, a gente vai ter esse agente que ele vai responder as perguntas dando suporte aos clientes e caso tenha algum cliente que faça alguma pergunta que o nosso agente não consiga responder ou não tenha as informações necessárias para responder essa pergunta, a gente vai notificar em um canal específico do Slack para responder essa mensagem, tá? Então a gente basicamente só vai encaminhar para uma equipe específica da empresa. Basicamente é isso. E aqui também a gente está conectando no Pinecone, né? Na nossa Vector Store para a gente conseguir recuperar as informações, né? Bater na base de conhecimento e tentar recuperar informações que são relevantes para a pergunta do usuário. Vamos fazer um teste aqui então. Eu separei algumas perguntas e tinha feito até um boardzinho para esse vídeo, mas nem tô utilizando, esqueci. Então tá, o primeiro a gente já foi, marcar um check aqui. Esse segundo, eu criei isso, tá? Só porque eu deixei essas perguntas aqui também e pra gente ir acompanhando junto. Então, eu tenho uma página aqui com as perguntas que eu montei. Vamos lançar essa pergunta 10 aqui. Quantas vêm com algum tipo de vaso? Eu vou lascar essa pergunta aqui no chat. Vamos ver como ele responde. Ele bateu lá, recuperou as informações. A gente pode até conferir a informação que ele recebeu. Olá, as plantas da Green Nest acompanham o vaso plástico perfurado. Temos também modelos cerâmicos disponíveis
como opcional. Se precisar de ajuda para escolher um vaso, me diga. Já respondeu a nossa primeira pergunta. Vamos fazer algumas outras perguntas aqui. Como devo proceder se a minha planta chegar danificada? Vamos ver. Ele está recuperando as informações, gerando a resposta. Olá, sinto muito que sua planta tenha chegado danificada. Para acionar a garantia, chegou verdinha. Envie uma foto da planta em até 48 horas para o suporte@greennest.com.br. A equipe de suporte estará pronta para te ajudar. Então, por exemplo, nesse ponto em específico, ele está dando instruções de como a pessoa pode prosseguir com isso. Ele não necessariamente precisou notificar um canal do Slack para isso. Ele só está dando instruções de como a pessoa pode proceder no caso da planta dela chegar danificada. Tá? Vamos fazer uma pergunta aqui de como eu devo regar as minhas plantas. Vamos ver como que ele vai instruir a gente a fazer isso. Ele respondeu aqui: para regar suas plantas da Green Nest, siga essas dicas. Teste o solo, coloque o dedo na terra em até 2 centímetros de profundidade. Se estiver seco, é hora de regar. Tá? É uma dica que ele tá te dando. Regue abundantemente. Regue até a água começar a sair pelos furos de drenagem do vaso. Remova o excesso. Após 10 minutos, descarte a água que se acumulou no pratinho. Então, realmente, eu não perguntei em nenhuma planta específica. Então, ele tá me dando dicas de como eu posso fazer isso, né? Fechou? Aqui o que a gente vai ter é um agente de tom. Basicamente, aqui no meu Notion, eu tenho uma tabela de leads fictícia, né? Não são meus leads, onde eu tenho aqui informações básicas dele e o tom para resposta, tá? Eu tenho uma tabela de tons para essa abordagem. Aqui eu vou dar um teste workflow. Basicamente, a regra aqui de recuperar esses leads, eu passei um filtro onde essa data para executar ela tem que ser igual a hoje. Então, se a gente vê aqui no Notion, onde é igual a hoje, dia 2/6, vão ser 1, 2, 3. Vão ser esses 3 aqui do meio, tá? Então é um provocador, um amigável e um leve. A gente pode conferir o tom de cada um na resposta final. Então vamos dar um teste workflow aqui, né? Pra gente ver isso funcionando. Claro que em produção você não vai usar um gatilho de teste, né? Você provavelmente vai dar um gatilho schedule, o nome, né? Onde você pode on a schedule, né? Então você pode agendar, né, para todo dia, certo horário, ele executar esse fluxo. Vamos ver o resultado final aqui. Claro, a gente já poderia configurar um módulo aqui para enviar uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail para esse lead, tá? Mas eu não configurei isso, eu quero mostrar o resultado aqui para vocês. Então vamos conferir, a gente pode botar na visualização de JSON aqui, eu acho que fica mais fácil de ver. Vamos ver o primeiro item, né? O primeiro eu acho que é aquele tom provocador, se eu não me engano. Espiei o site do Estúdio Criativo e adorei a ousadia de vocês. Me diz, como vocês conseguem ser tão criativos e ainda entregar tudo no prazo? Na data planejada, vou te mostrar como a gente turbina ainda mais essa fórmula. Pode ser? Fechou, a gente tem a primeira resposta, a segunda. E aí, Bruno, tudo certo? Vi que a Logix está expandindo a frota. Parabéns pelo crescimento. Por acaso você teria 15 minutinhos na data? Que você tem que configurar isso, né? Pra gente bater um papo rápido sobre como otimizar essa lógica toda. Então ele usou realmente um tom amigável aqui. Um tom leve provavelmente vai ser algo parecido com essa resposta do Bruno, né? Vamos conferir aqui. Fernando, tudo bem? Acompanho a Bionutri nas redes e adoro as dicas de alimentação saudável. Me conta, qual o maior desafio para manter o engajamento do público com conteúdo sobre bem-estar? Na data tal, te mostro como podemos bombar ainda mais o alcance de vocês. Combinado? Então, fechou. Vocês puderam ver que realmente ele deu uma leve ajustada de tom para cada pessoa, com base naquela informação que ele recebeu. Aqui a gente passa as informações da pessoa, inclusive o tom que a gente quer que ele utilize. E a gente recupera esse tom através daquela coluna específica daquela tabela do Notion. E aqui eu também tenho o meu prompt aqui de sistema, né? Então, a gente já pôde ver como funciona esse agente, né? A gente pode ir pro próximo já. Porém, antes de ir para o próximo, só um recado rápido. Se você quiser contratar o meu serviço de construção de sistemas de IA, automação de IA, agentes, eu vou estar deixando um link aí embaixo de um formulário do site da agência para você preencher as suas informações de contato, a solução que você busca, que eu vou entrar em contato com você para a gente bater um papo melhor sobre a solução que você busca. Fechou? Também, antes de continuar, eu vou deixar todos os blueprints dessas automações aqui na descrição. É só você entrar lá, você vai ter que deixar o seu e-mail para você conseguir recuperar, que eu vou te mandar um e-mail com o arquivo JSON dos fluxos, fechou? É só você importar para dentro do seu NHN e ser feliz. E também, por último, deixa sua curtida, se inscreva no canal, deixa um comentário aí com alguma dúvida ou sugestão, qualquer outra coisa, e compartilhe esse conteúdo com pessoas que valorizam esse tipo de conhecimento, fechou? Então, vamos voltar pro vídeo.
O quarto agente que a gente tem aqui, que é essencial, todo negócio tem que ter, você não pode deixar isso faltar, até porque clientes são complicados às vezes, na maioria das vezes você não vai fechar de primeira com eles e você tem que ter um acompanhamento. Muitas pessoas não vão agendar uma reunião na primeira vez que você enviar o link, não vão assinar o contrato na primeira vez que você enviar o contrato e também não vão ler as suas propostas na primeira vez que você enviar. Então você tem que fazer um acompanhamento contínuo com essas pessoas, você tem que fazer um follow-up com elas. Então eu configurei um fluxozinho bem simples que ele é responsável por realizar o follow-up. Não é a única maneira de fazer um sistema de follow-ups, mas é um sisteminha simples que você já pode incrementar no seu empreendimento e começar a utilizar. Beleza, basicamente a gente está recuperando todos os leads de uma tabela e a gente vai analisar o status dele. Basicamente a gente vai ter uma coluna com status pagamento, quer dizer que pode ter o status pagamento, né? Só quem tem esse status que vai passar no filtro. E esse status significa que a pessoa está com pagamento pendente e a gente tem que fazer o follow-up dela para ela pagar o nosso produto ou serviço que estamos vendendo. Então, beleza, eu vou mostrar essa tabela rapidinho para vocês. Essa tabela aqui que eu nomeei de follow-up, então a gente tem o status aqui, fechado, perdido, pagamento, basicamente. E a gente está puxando só essas pessoas que têm esse status de pagamento para a gente realizar o follow-up delas. Então, beleza, vamos dar um teste workflow aqui. Eu acho que vai dar erro nesse módulo. Não deu erro, passou certinho. Eu não vou abrir o Telegram para mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar o resultado aqui dentro do fluxo. Vamos dar uma olhada aqui, a gente vai ter 3 itens, então vamos ver o primeiro aqui. Olá, Giro Express é o nome da empresa do cara, né? Seria melhor talvez colocar o nome dele aqui. Notei que o pagamento ainda está pendente há alguns dias. Se precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, estou à disposição. Para facilitar, aqui está o link do pagamento. Ele fez basicamente a mesma coisa para os outros 2 leads, tá? Olá, aqui ele passou o nome da empresa de novo. Passando aqui para lembrar do pagamento pendente. Caso precise, posso ajudar com alguma dúvida ou problema. O link para o pagamento é tal. E a mesma coisa para o último item, tá? Identifiquei que o pagamento continua pendente, já se passaram alguns dias, então me coloco à disposição caso necessitem de algum auxílio. Fechou? Você pode mudar a abordagem, o tom, tá? Ou o tamanho da mensagem, tudo isso você ajusta aqui no prompt. Beleza, basicamente é isso, né? Aqui você poderia também, novamente, enviar por WhatsApp, Telegram, e-mail, seja lá o canal de comunicação que você utilize para contatar os seus leads ou clientes, tá? Então vamos mostrar o último fluxo agora, né? Porque esse vídeo já tá ficando um pouquinho grande demais. Basicamente aqui então a gente vai ter aquele resumo de vendas, onde a gente vai recuperar uma tabela do Notion, que ela vai ter todo o registro de fluxo de caixa da empresa, tá? Todas as saídas e entradas de dinheiro. Então ele vai recuperar essas informações, vai agregar tudo isso e vai mandar para o nosso agente analisar. A gente pode dar um teste workflow aqui, eu só vou mostrar o prompt para vocês. Você é analista financeiro experiente, focado em diagnóstico diário, claro e acionável, tá? Objetivos e que a gente passa todos os detalhes. E os dados eles vão vir aqui. Aqui vão vir todas aquelas informações formatadas juntas, né? Porque a gente agregou tudo aquilo. Então vamos dar um teste aqui, tá? Pra gente ver ele funcionando. Eu não mostrei a tabela, vou mostrar aqui pra vocês. Fluxo de caixa, que a gente vai ter várias entradas e saídas. A gente vai pegar todas essas informações e jogar pro agente analisar. Aqui ele já fez a análise, vamos ver o resultado. Análise financeira diária, 2 de junho de 2025. Número-chave do dia. Entradas totais, 9.985. Saídas totais, 9.196. Resultado líquido, 789. Saldo final, 6.515. Detalhes de destaque. Enfim, aqui a formatação não tá muito boa pra gente ler, né? Mas se você quiser pausar e ler isso aqui tudo, fica à vontade. Lembrando que o resultado é aquela coisa. Quanto mais você refinar o seu prompt, melhor vai ser o resultado que você vai atingir. Basicamente é isso. Você poderia também configurar isso aqui para ser enviado para algum lugar. Talvez você recebeu um e-mail com um relatório. Você poderia jogar essas informações dentro de um documento, talvez. Enfim, as possibilidades são infinitas. Com o N8N a gente consegue fazer muita coisa, tá? A ideia desse vídeo era não mostrar o resultado final que, por exemplo, eu usaria para mim ou eu implementaria para os meus clientes, até porque os fluxos que eu construo para os meus clientes não são tão simples assim. Eles têm uma certa complexidade porque a gente trabalha bem para entregar um resultado muito bom para o usuário final. Então, assim, a ideia desse vídeo era mostrar o funcionamento desses fluxos para vocês e não personalizar demais ou fazer toda aquela gracinha para ficar um resultado bom no final. Aqui era só o funcionamento em si. Então, fechou. Era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo de hoje. Então, novamente, eu vou estar deixando o link aí embaixo de um formulário para você preencher, caso você queira contratar o meu serviço de automação de IA. E também deixe sua curtida nesse vídeo se você gostou, se esse conteúdo foi útil para você e se te ajudou. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que valorizam esse tipo de conhecimento e também deixe um comentário aí embaixo com alguma dica ou sugestão. Muitas vezes a sua dúvida
dúvida também pode ajudar outras pessoas. E basicamente é isso que eu tinha para falar, né? São esses os recados. Lembrando também que o blueprint de todas essas automações vai estar disponível gratuitamente aí na descrição. É só você dar uma olhada lá e pegar, que eu vou te enviar um e-mail com o arquivo JSON de todos esses fluxos. Fechou? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu!